Sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 1. E eu vou passear com você na palavra de Deus sem pressa, sem desespero, amém? Se Jesus voltar, a gente senta no banquinho e aprende no céu todo mundo junto, amém? Se ele não voltar, a gente vai caminhando aqui junto, amém? Mas nós vamos entender aqui a importância deste livro para os dias de hoje. A igreja, eu preciso desmistificar algumas coisas na sua mente. Primeiro, a igreja não é do apóstolo Adilson. A igreja é de Cristo, é do Senhor. Você e eu, nós somos servos. Ninguém melhor do que ninguém. Nós somos conservos, ou seja, servimos juntos a Deus e todos nós estamos na mesma categoria, do apóstolo à criança. Amém? Do mais velho ao mais novo, todos nós somos servos de Cristo. Amém? Já começa por aí. E é interessante a proposta que tem. Tem muita coisa para a gente trabalhar, se nós fôssemos trabalhar mesmo o tema de Atos, tem muitos temas, mas um deles seria chamado de eclesiologia, que é a história da igreja, como ela se forma. Aí talvez você pergunte assim, apóstolo, mas o que tem isso a ver com a nossa vida hoje? Você é a igreja de Cristo. Nós, como igreja Efrata, somos igreja de Cristo também. Então, nós somos uma igreja com propósito. E você foi salvo em Cristo com propósito. E é isso que nós vamos aprender. Só que nós vamos olhar para a igreja de Atos através das lentes de Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos. Amém? Por isso que algumas ministrações que eu fiz de terça-feira foi justamente no livro de Lucas. Porque Lucas, ele escreveu, patrocinado, eu vou mostrar para vocês, o Evangelho de Lucas. Ele procurou as informações. Lucas não era discípulo de Cristo, né? Ele não andou com Cristo. Ele é um grego que se converteu, andou muito com Paulo, e ele procurou saber a veracidade dos fatos da pessoa de Jesus Cristo. Então ele começou a investigar e escreveu o livro de Lucas, que leva o seu nome, né? O Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, ou seja, segundo a visão dele. Então ele foi colhendo informações como um historiador. Alguns têm que ele era também um advogado, além de doutor, médico, um advogado, pelo teor da escrita dele. Então nós não temos muito a aprender. Aí você diz assim, apóstolo, mas o que tem a ver com a gente hoje? O que tem a ver com o nosso contexto, para o nosso dia a dia? É porque uma das coisas que eu me apaixonei com a visão apostólica é que ela é a continuidade da igreja apostólica que nasceu. Amém? Mas como que ela se desenvolveu? Como ela é composta? Ela não tinha nada disso que a gente tem. Hoje nós temos aqui apóstolo, pastor, nós temos evangelistas, nós temos diáconos, mas ela nasceu e não tinha nada disso. Tinha nada disso. Mas todos tiveram um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Isso transformou a vida delas e impulsionou elas a fazerem coisas, a levarem sinais. Só que ela começou a passar por um processo. E Lucas vai mostrar para nós esse processo. Então a ideia que Deus tem colocado no meu coração, e eu fico muito empolgado. Sabe por quê? De verdade, de todas as ministrações que nós fazemos, todas são bênçãos. Depois eu as ouço, eu vi as ministrações de sexta, eu vi as de domingo, e é bênção demais. Mas, irmão, quando fala de cristianismo com propósito, é uma mensagem muito pura. A mensagem totalmente do céu. É uma mensagem que olhamos para uma igreja empolgada, cheia de vida. Eu estava ministrando uma das terças-feiras passadas, não sei se vocês se lembram, que quando nós olhamos, por exemplo, perto de casa, muito próximo, não é do lado, mas é próximo, deve dar o quê? De carro, depende do trânsito, né? Mas é coisa de 10 minutos, eu estou no aeroporto lá de casa, né? Mais ou menos isso, presbítero? Acho que é isso, né, Alex? Uns 10 minutos eu estou até o aeroporto internacional. E às vezes, quando está aquele dia bem gostoso, aquela tarde gostosa assim, tem coisa mais gostosa você pegar e dar uma volta de moto lá. Você pega aquela avenida lá assim, você vai até lá, ponta e volta, curtindo assim. É muito bom. Só não pode estar chuva, que aí estraga o passeio. Mas aí você encosta assim, no cantinho, assim, no alambrado que tem,
Aí você vê aqueles aviãozões enormes, né? Você fala, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Coisa chique. E eu tenho na minha cabeça, sempre assim, nós olhamos sempre a condição que nós vivemos hoje. Olha só, um microfone, uma igreja bonita, a gente está decorando ela, e assim, são tantas coisas legais que a gente olha para a qualidade que nós temos. Eles não tinham teclado, por exemplo. Hoje nós temos teclado, temos guitarra, bateria, tantas coisas de instrumentos musicais que nós temos hoje, um conforto, né? Tanta praticidade. A mobilidade nossa é muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais confortável, né? Às vezes eu falo para ela, ela reclama, às vezes fala assim, meu carro está fazendo um barulhinho. Eu falo, você devia ter comprado o primeiro carro um Fusca. Porque aí ele vai fazer tanto barulho que qualquer carro que você tiver depois, você vai achar que é silencioso, né? Então a gente começa a olhar e fala assim, nossa, isso aqui não tem muito conforto. Agora, isso aqui é o conforto, né? É aquela nave, é diferente. É interessante que olhando para esses aviões, olhando para esses contextos que eu estou dizendo para vocês entenderem facilmente, dificilmente alguém gostaria de trocar, por exemplo, uma BMW ou uma Mercedes por uma fuqueta para fazer uma viagem. Tem umas fuquetas bem arrumadas, ajeitadinhas, para dar uns rolezinhos de vez em quando, mas fazer uma viagem longa, não dá, faz diferença. Você preferiria olhar para um avião daquele que vai, o Emirates, né? Você foi assistir a Copa lá, no Catar, naquele aviãozão, você toparia aí no 14 bis? Ele não vai nem atravessar até o outro lado do oceano, né? Não vai, no meio do caminho ele vai cair. Não foi feito para longas viagens. Então, quando nós olharmos para aquilo, fala assim, é arcaico demais, aquilo ali não é referencial mais para nós. Foi o início. E o início é rudimentar, sim ou não? O início é rudimentar, é muito manual as coisas. Hoje nós já passamos pela Revolução Industrial, apóstolo, né? Então nós estamos na era das máquinas, né? Hoje o computador faz tudo. Eu me lembro de um pastor, quando eu pregou, que eu sou novinho, então eu sou de uma época que não existia nem o Facebook. E antes de Orkut ainda já existia. Você vê como o negócio é só antigo, né? Mas eu lembro de um pastor que ele falava, vai chegar uma hora que as pessoas vão saber tudo da vida um do outro, assim, ó, em segundos. E não é que aconteceu mesmo? Não precisa nem pesquisar, que as pessoas até postam, então você não precisa pesquisar muito. Então são evoluções. Jamais nós olhamos lá para trás. Como que é aquele programa, José, você que é TI, como é aquele programa de computador, que você vê aquele cabeção nos filmes assim, aquela luzinha verdinha, DOS. É isso? É o DOS. Hein, Carlos? É um negócio desse. Eu já trabalhei em época de CPD, Centro de Processamento de Dados, eu carregava aqueles malotes com fita. Hoje está tudo num pendrive. Se olhar lá para trás, não faz sentido nenhum, né? Aí você pega e olha, por que eu estou dando esses exemplos para você entender fácil o nosso contexto? Quem é que olharia para a igreja primitiva e diria para ela, você é o 14 bis lá atrás. Só que você olhar para ela e ver ela voando muito mais alto do que os Emirates de hoje. Tipo de gente que parece que esse pessoal, olhando para a palavra de Deus, parece que esse pessoal não é daqui não. Acho que parece que Lucas está fazendo uma leitura do céu. São os caras doidos que estão por aqui. Mas essa é a igreja que nasceu. Uma igreja que 11 homens, vai começar com 11 homens, mas a gente vai perceber que tinha mulheres ali no meio, impactaram nações. Começou num lugarzinho pequeno, daqui a pouco tomou o mundo inteiro e chegou até nós. Quem está entendendo o contexto? Só que como que é possível isso? Nós hoje, ano 2023, amém? Olharmos lá para trás e termos que aprender com coisas rudimentares ao nosso olhar o que é a igreja de Cristo. Então é bom, porque nos desperta. Eu estou trazendo o livro de Atos. Você que gosta do assunto, leia pessoas do livro Heróis da Fé, Generais de Deus,
leia de pessoas de século XVI, século XV, que você vem mais para perto, que você fala, de onde esse pessoal surgiu? De onde surgiu John Wesley? De onde surgiu Spurgeon? De onde surgiu Dwight Lyman Moody? De onde surgiu esses caras, pessoas que eram sensacionais, de outro mundo? É isso que Lucas vai apresentar para a gente hoje. Quem está comigo pode dar um glória a Deus. Então, espere em nome de Jesus, ore e peça a Deus que tudo isso que nós vamos ministrar hoje faça sentido para você e empolgue você. Sabe por quê? O mesmo chamado, o mesmo Cristo que chamou essa igreja é o mesmo Cristo que chamou eu e você. Amém? Então, nossa consciência vai mudar. Atos, capítulo de número 1. Esse livro é tido como Atos dos Apóstolos. Mas nós poderíamos colocar melhor como Atos do Espírito Santo de Deus. Porque todo ser humano, os apóstolos, todos nós somos nada mais do que instrumentos nas mãos de Deus. E cada um dentro do seu tempo, da sua época, é um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero dizer para você, chegou a sua vez de ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Amém? Capítulo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Aqui mostra para nós que tem alguém patrocinando o Lucas, para que ele fizesse uma acariação, uma investigação para saber a veracidade dos fatos que estão dizendo sobre Jesus. Lucas, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele teve como base outros evangelhos, como Mateus, como Marcos, que foi o primeiro. Marcos foi o primeiro, né? Supõe-se que é o primeiro evangelho a ser escrito. E ele começou a levantar essas informações. Patrocinado por esse homem chamado Teófilo, ele começou a escrever. E o primeiro que ele está dizendo que ele escreveu foi o quê? O evangelho. Então ele escreveu sobre a pessoa de Jesus. E ele relatou todas as coisas, e ele vai mostrar aqui nesse texto que nós vamos ler, que eram veracidades, não era uma história da cabeça de ninguém, eram histórias reais. Ele apurou os fatos. Amém? E aí ele vai dizer o seguinte, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele mostra aqui para nós que também ele deu mandamentos para as pessoas que estavam andando com ele. Amém? Então ele está preparando o que ele vai desenvolver daqui para frente. Aí diz assim, ó: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos eles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado Olival, ou das Oliveiras, que está à distância daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ponto. Nós vamos até aqui. Eu quero convidar você, depois de passar essas informações, a esvaziar a sua mente também. Esvaziar a mente da seguinte maneira. A gente percebe que tem muita gente que está na igreja, mas não sabe da história da igreja. Não sabe da história do cristianismo, que é ser cristão. Para hoje, principalmente, temos artistas cristãos, temos jogadores de futebol cristãos, nós temos pessoas influentes cristãos, mas para aquela época não era assim. Ser um seguidor de Cristo não era glamour, era sinônimo de chacota, às vezes é hoje também. Mas era um sinônimo de rejeição para muita gente. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, são 7 eras da igreja, 7 espaços de tempo, onde relata, teologicamente, muitos entendem dessa maneira, que são épocas das igrejas. A época da igreja de Esmirna é uma igreja perseguida. Amém? Olhando para esse texto aqui, nós vamos ver algumas verdades, se nós esvaziarmos a nossa mente. Qual é a visão de Cristo? Qual é a visão de Deus? E qual é o propósito do cristianismo? Tem um monte de coisa que as pessoas falam e não é o que o texto está dizendo. Uma delas é, eles ficam preocupados. Jesus, o Senhor está dizendo aí para nós, está aparecendo nesses 40 dias, chegou a hora do Senhor restaurar o domínio, o poder ao povo de Israel, porque era um pensamento que as pessoas tinham sobre Jesus. Muitos acreditavam que Jesus seria um líder político religioso, ou seja, ele traria uma insurreição contra Roma, tiraria o poder deles, traria independência a Jerusalém à espada. Por isso que existia um pessoal aqui, que um deles, que é um do Simão aqui, além de Simão Pedro, o Simão Zelote, era uma facção judaica que o pessoal andava armado, porque eles queriam trazer insurreição, ou seja, insurgir contra o domínio de Roma. Eles eram extremamente violentos. Amém? E eles entendiam que Jesus, o Messias, ele viria para trazer o seu reino. Então eles pensavam que eles iam lutar por esse reino. Eles pensavam que essas coisas eram físicas, tanto que uma das coisas que acusavam Jesus é dele ser rei, dele levantar um povo e fazer um povo diferente ali, ia brigar contra os Césares e por fim. Só que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. E até hoje, muitas vezes, as pessoas querem fazer com que este mundo seja o reino de Deus, e esse mundo não é o reino de Deus. E eu não estou falando de criação, natureza, eu estou falando de estrutura, de sistema político, sistema governamental, sistema valores. Não é o mesmo valor do mundo, não é o mesmo valor de Deus. Amém? É esse sistema. O sistema de Deus é outro, o sistema do mundo é outro. E o grande problema é que às vezes as pessoas estão tão distante de um cristianismo tão puro, tão cristalino, que parece, presbítero, que Deus tem que vir fazer as nossas vontades na terra, e nós nos tornamos cristãos para isso, para que Deus faça a nossa vontade, resolva os nossos problemas, que Deus nos cure, que Deus nos abra a porta, que Deus nos restaure a família, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê coisas, e é isso. E a igreja acaba se resumindo a um monte de gente que se junta para de alguma maneira resolver os seus problemas, e não é isso. Embora isso aconteça. Amém? Milagres acontecem, pessoas são curadas, famílias são restauradas, portas são abertas, milagre. A igreja é lugar de milagre, amém? Mas a igreja é o quartel-general do céu na terra, amém? Só que nós precisamos olhar com os olhos de Lucas aqui, que a visão que eles estão tendo não pode ser a mesma, ser replicada. Ou seja,
de que as coisas de Deus é só para essa terra, domínio, poder, nasci para vencer, nós somos os tais, nós somos os escolhidos, aleluia, nós conquistamos, aí todo mundo fica feliz, empodera, amém? Ouvir ministrações assim, empodera ou não empodera? Mas o que mais deveria empoderar a gente é o que a palavra de Deus diz: vocês receberão poder. Poder da onde? Do governo? Não, da terra não, do governo celestial. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder. Poder, mas poder que ninguém pode tomar de vocês. Um poder que vem do céu para a vida de vocês. Eu dou autoridade para vocês destruir todos esses pensamentos humanos. Eu dou autoridade para vocês mandarem demônios embora. Eu dou autoridade para vocês curarem em meu nome, ressuscitar vidas em meu nome. Vocês são os meus representantes na terra. Aleluia. Isso é poder. Isso é poder. E nós não podemos esquecer disso. Eu posso abrir um texto só para argumentar melhor quem você se tornou como pessoa? Amém? Posso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo número 1. Eu gosto muito desse texto. Eu fico pregando para você e minha cabeça fica nele. Efésios capítulo número 1. Eu vou ler para você, depois você pode ler na sua casa. Isso daqui é uma conscientização para nós, ó. Achou aí comigo? Efésios capítulo número 1. Eu vou ler o versículo 3, é tudo lindo, tudo dá para a gente ler aqui e edifica. Mas olha só o versículo 3. Preste bem atenção, essa palavra é para você, amém? Diga assim comigo, essa palavra é para mim. Dá uma cutucada na pessoa e fala assim, ó, não desvia minha atenção não. Eu quero ouvir o que essa palavra diz para mim. Amém? Disse esse, a gente falou sobre promessa, não é? Quem esteve acompanhando foi promessa. Mais uma promessa. Deus é homem para mentir? Ele é filho do homem para se arrepender? Aquilo que ele disse é verdade, sim ou não? Quem nós somos? Capítulo 1, versículo de número 3. Como pessoa e como igreja. Amém? Porque existe uma coisa como pessoa, existe uma coisa como igreja. Nós somos pessoas templo, e nós somos pessoas como igreja unitária, e nós somos eclésia, o ajuntamento de pessoas. Amém? Eclésia, assembleia, ajuntamento de pessoas com um único propósito. Amém? Bendito o Deus e Pai do nosso, meu Deus do céu. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, separados, irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. Isso é evangelho. Paulo escreve o livro de Efésios, a carta aos Efésios, para o povo de Éfeso, trazendo a memória deles. Vocês estão no lugar aonde quem pensa que domina é a Diana. Vocês estão no lugar aonde existe idolatria e vocês estão achando que são eles que mandam. Nós vamos ver em Atos. Paulo passa por essa cidade, mas ele causa um alvoroço. Livro, meu irmão, era uma coisa que não é igual ao dia de hoje, não. Para ter um livro na época deles era muito caro. E diz a palavra que Paulo foi tão cheio do Espírito Santo, que fizeram montanhas de livros de feitiçaria, porque foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo passou nessa cidade e disse: vocês não percam da mente de vocês quem vocês são. Vocês são autoridade nessa cidade, porque o Espírito Santo está sobre vocês. Não temam, não temam, se revistam das armas espirituais, que a luta de vocês não é contra a carne, não é contra sangue, mas na batalha de vocês, revestidos pela armadura espiritual, vocês já são mais do que vencedores. Aleluia! Esse é o pensamento que Paulo está dizendo e é o que Lucas está vendo daí. Ele está relatando para Teófilo: gente, esse povo é de outro mundo e eu estou entrando na deles e eu estou avaliando. Eu estou avaliando o crescimento dessa igreja. As palavras de Jesus para eles foi o seguinte: não se preocupem, porque a pergunta deles não está dizendo quando vai ser a volta de Cristo. A pergunta deles está sendo: quando é que a gente vai comandar? Quando é que o Senhor vai dar poder para nós aqui nessa terra? Ele falou assim: não compete a vocês saber quando é que Israel vai ter posse dessa terra. Vocês já não precisam se preocupar mais com isso. Agora a preocupação de vocês é que vocês sejam cheias do poder, mas o poder do Espírito Santo de Deus, o que eu prometi para vocês. Eu vou para o Pai, mas quando chegar lá eu rogarei por vocês e Ele enviará o Espírito Santo sobre vocês. Vocês não andarão sozinhos. Ele virá para vocês. Eu e o Pai faremos morada em vocês. Vocês são moradas de Deus. Paulo, ele traz isso à memória sempre. Não sabeis vós que vocês são casa de Deus? Que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus? Que agora vocês já não são mais de vocês mesmos? Agora vocês vivem para agradar e para adorar aquele que vos comprou na cruz do Calvário? Vocês são propriedade de Deus. Eu, não querendo ser a altura, mas só interpretando, Deus está dizendo: vocês são meus. Eu te tenho gravado nas minhas mãos. Em Cristo, nós fomos comprados e nos tornamos filhos de Deus. Qual é a garantia disso? O Espírito Santo que em nós habita. O que é penhor? Penhor é o seguinte, vamos ver se eu vou explicar certinho. Estou precisando de algo. Alex, você me arruma tal coisa? Arrumo. Qual a garantia que você me dá de que você vai me pagar? Bom, vou te dar essa toalha, pronto. Eu vou penhorar a toalha. A toalha é minha. Mas ela só vai voltar a ser minha a partir do momento que eu pagar minha dívida, certo? Caso contrário, estou penhorado com o Alex lá. Tem um bem penhorado lá. Quando Cristo voltar, o Espírito Santo sai daqui.
Porque a garantia de que Jesus virá é a presença do Espírito Santo em nós. É o dom gratuito de Deus. Deus te deu o Espírito Santo, ó. Fica aí com você. É um bem. Eu vou voltar e vocês estão selados nele. E quando eu chegar eu vou ver, está selado, está selado, está selado, é meu. Está marcado, é meu. Eu dei o Espírito Santo para você, você é meu. Amém? Aí Jesus disse, não esquenta a cabeça com as coisas terrenas. Não esquenta a cabeça com o governo. Esquenta a cabeça com uma coisa. Vocês são minhas testemunhas. O cristão é uma testemunha de Jesus Cristo. Como é que eles pregavam o evangelho? Qual foi a ideia de Cristo para eles? Olha, vocês não precisam se preocupar com essa restauração do templo. Daí o Pai que vai fazer na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e Ele não ficou dando satisfação para ninguém, não. Embora se a gente estudar, a gente vai ver que em Daniel Ele falou. Amém? Mas tudo bem. Jesus, Ele diz o seguinte, vocês precisam se preocupar em ser revestidos do poder e ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Galileia, por todos os lugares. Vocês precisam sair e as pessoas precisam olhar para vocês e ver que vocês são minhas testemunhas. Angélica, fale do apóstolo para mim. Ela vai dar um testemunho ao meu respeito. Ela anda comigo. Não é assim? Né, André? Para cada um de vocês. Cada um de vocês tem um tipo de relacionamento comigo. Amém? Todos somos irmãos? Sim. Mas cada um também tem um tipo de relacionamento mais próximo de mim e outros mais distantes. Amém? Essa é a realidade. Mas cada um dá um tipo de testemunho a meu respeito. Assim somos nós com Cristo. Quando as pessoas vão falar de Cristo, eu não sei quem Ele é. Imagine, né? Você vai falar, oh, você já conheceu Jesus Cristo? Eu não sei quem Ele é. Você pode falar dele para mim? Eu não sei, não me contaram. Você sabia que você está numa briga terrível com Deus? Você é inimigo de Deus? Por quê? Porque eu também era. E eu descobri que em Cristo eu fui perdoado dos meus pecados e agora eu me tornei amigo de Deus. Romanos fala muito disso. E eu preciso contar isso para você. Deus está irado com a humanidade. Por quê? Por causa dos seus pecados. Ah, mas minha vida está boa. Está tudo certo na minha vida. Eu já estava conversando com a psicóloga que tem a sala aqui, a gente estava conversando sobre isso. O grande problema é que às vezes as pessoas olham e falam, eu tenho um bom casamento, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho saúde, está tudo certo. O que está errado? O que está errado é você com Deus. O grande problema, a gente está falando sobre pessoas que não sentem isso. Mesmo ouvindo essa realidade. Romanos capítulo 1. Esse é o grande problema. Pessoas abandonadas por Deus. Como abandonadas? Ouviram sobre Deus, rejeitaram Deus, não aceitaram Ele como Deus. E Deus falou assim, então tá bom, vive do jeito que você quiser. As pessoas foram viver a vida delas. Satanás enganou e falou o seguinte, tá vendo? Você está tudo bem, você está com dinheiro no bolso, você está com saúde, você está com seu casamento em dia, você está feliz, você está curtindo sua vida, não tem nada de errado não, está tudo certo. E a pessoa não está convencida de que o problema dela não é com a terra, o problema dela é com o céu, e o céu é a eternidade. Aí a gente sai dizendo o seguinte, gente, eu também pensei assim, até o dia que eu me encontrei com Jesus Cristo, até o dia que eu entendi que Deus estava irado comigo. Por quê? Porque eu tenho uma vida totalmente contrária à vontade dele, como meu Criador. Só que eu não tenho como mudar essa natureza e dizer assim, eu vou nascer de novo, eu vou ser diferente. Miserável homem que sou, traduzindo as palavras de Paulo, alguém vai fazer por mim. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Ele vai pegar na mão de Deus e pegar na mão do homem e juntar e falar, você está perdoado por causa de mim. Sério? É. Como é que é esse negócio? Vem cá, agora você, em vez de ser uma criatura, você vai ser meu filho. Eu vou te adotar em Cristo. E vou te fazer herdeiro meu de todas as coisas e co-herdeiro com Cristo. Ah, agora você é teu filho.
A graça me alcançou. Ou seja, além de eu não receber a morte, agora ainda recebi a vida e ainda recebi a grande oportunidade de ser filho de Deus. Isso é graça. Mas porque eu mereço? Não. Todos pecaram, ninguém merece. É a graça que chegou até nós. Deus, em seu infinito amor, deu Jesus Cristo numa cruz como oferta, dizendo: olha aí, Adilson, Nice, Alexandre, eu dou ele na cruz por amar vocês, para perdoar o pecado de vocês, para que vocês possam estar perdoados por mim. Porque se você não aceitar isso, eu vou ser obrigado a ser justo e cobrar os seus pecados. Mas e se eu aceitar? Todos os teus pecados vão sobre ele. Aceito isso. Gera em mim uma experiência. Fui salvo em Cristo. Cara, isso é sobrenatural. Eu me tornei filho. Agora eu tenho autoridade. Agora o Espírito Santo habita em mim. Meu Deus, e agora o que eu faço? Vai lá e conta para o outro. Daí eu preciso contar para você. O quê? Eu estava como você, longe de Deus. Agora eu estou perto por causa de Jesus Cristo. Daí Deus te ama, meu irmão, Deus te ama. E Ele te chama de filho, Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te selar do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Ele quer fazer de você um templo do Espírito Santo. Mas, irmão Adilson, eu não sei nada disso que você está falando. Olha para mim. Vocês estão olhando para mim? Olha para mim. Que vocês vão ver em mim o que é se encontrar com Ele. Aí eu fiz isso lá na rua, né? Aí eu pego a mão da pessoa e levo aquele e vê um monte de gente aqui. O que esse monte de gente é? Igualzinho eu, igualzinho você. Todos nós tivemos o mesmo encontro e fomos perdoados e estamos aqui dentro. Aqui é o ajuntamento dessas pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Como é que eles evangelizavam? É assim. Eu não sei o caminho, eu não sou o destino, mas eu posso te dar direção. As pessoas falam assim: Jona, não sei quem é Cristo. Aí a Jona diz assim: olha para mim que você vai ver quem é que teve encontro com Cristo, porque eu sou testemunha desse encontro. É simples assim? Não, não é simples assim. Sabe por quê? Porque ninguém faz uma obra se não for revestido do poder. Jesus disse para eles: não vão fazer nada enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo. O que eles fizeram? Como que vai ser esse negócio? Vamos obedecer. 40 dias Jesus andando com eles, com vários sinais mostrando a sua ressurreição, comeu, deixou Tomé tocar no furo, e viu, e ele comeu, ele atravessou a parede, ele fez milagres ainda, e o pessoal ficou assistindo. Aí Jesus falou assim: vocês entenderam? É isso, mais ou menos. Ele falou: então, agora vocês vão esperar, daqui 10 dias, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. 40 dias depois de tantos milagres e tantas aparições, Jesus diz para eles: não comecem nada. Vocês precisam ser primeiro revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunhas da minha ressurreição, testemunha do que eu curo vocês, de que eu restauro vocês, vocês vão dar testemunho meu. É isso que vocês vão fazer, isso é evangelho. O testemunho de uma pessoa condenada, dizendo para as outras pessoas: fui salvo na pessoa de Jesus Cristo. Nossa, mas sua vida estava tão boa, está tudo bem na sua vida. Não, não estava bem não, parecia que estava, eu estava mal com Deus. E agora eu estou bem, agora sim, a minha vida está boa, mas principalmente a espiritual eu já estou perdoado em Cristo. E vamos passar isso para frente. Eles ouvem. E Lucas está escrevendo tudo isso, tá? Gente, vamos se reunir. Vamos para o cenáculo. Uma sala ampla.
E todos eles passam 10 dias orando e buscando o quê? A promessa de Jesus Cristo. A promessa do Pai. Perdoado, eles já foram em Cristo Jesus. Salvos, eles já foram em Cristo Jesus. Amém? Agora eles estão orando e buscando ao Espírito Santo. Amém? Diz a palavra que eles estavam unânimes naquele lugar, quando algo espetacular acontece. Isso nós aprendemos. Nada se faz sem ser cheio do Espírito Santo. Não podemos fazer nada se não for cheio do Espírito Santo. Uma pessoa sem ser cheia do Espírito Santo pregando, ela pode pregar, mas ela vai ser barulhenta. Ela não tem conteúdo. E ainda que tenha informações, ela não tem a experiência. Não é a informação. Quando lá na frente nós vemos, se eu não me engano, foi Paulo que se encontra mais uma vez com o pessoal e diz para eles assim: vocês já foram batizados no Espírito? Aí eles falam assim: nem sequer a gente ouviu isso, mas no que vocês são batizados então? Nós fomos batizados no batismo de João. Ele falou assim: não, deixa eu pregar para vocês. Jesus já veio, ele já perdoou o perdão, já trouxe o perdão dos vossos pecados, e João mesmo dizia que ele batizava com água, mas aquele que vem depois dele é mais poderoso do que ele, e ele batizará vocês com fogo do Espírito. Ele falou assim: a gente quer esse negócio. E aí ele orou por eles, eles foram batizados e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou pular uma parte do capítulo 1, porque eles decidiram colocar um outro apóstolo no lugar de Judas. E eu quero ir com você para o capítulo de número 2. Quem está comigo pode dar um glória a Deus aí, me ajuda a pregar, irmão. Porque eu fico feliz só de orar, então para mim, você me ouvindo, eu fico mais feliz ainda. Espero que você também, amém? Eu com os meninos aqui, eu passo até a madrugada, a gente falando do evangelho e pregando coisa aqui, irmão. Mas eu gosto de pregar. Essa mensagem transformou minha vida. Essa mensagem é o que me inspira. Essa daqui, essas verdades que estão sendo apresentadas, é o que faz sentido de eu abandonar emprego, de eu abandonar tudo, descanso. Por quê? Eu fui tocado, eu fui amado, eu fui perdoado dos meus pecados e entreguei minha vida para Cristo. Agora eu sou dele. Diga assim: eu tenho um dono. Eu falo que todas as pessoas pedem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas todo homem de Deus e toda mulher de Deus verdadeiro já tem um dono. O pessoal fala que pede, mas pede mal, por isso não sabe receber. Todas as vezes que você disser: eu quero tanto uma mulher de Deus, saiba que ela vai ser primeiro de Deus, depois você é segundo lugar. Amém? Ah, eu não aceito. Não dispute com Deus. Não dispute com Deus. O primeiro lugar é de Deus. Isso porque a gente ainda vai chegar no nível que Paulo chegou, de dizer o quê? Já não vivo mais? Cristo vive em? Eu estou falando de você ser cheio. É só o começo da história, irmão. O negócio tem uma caminhada muito longa, onde você morre plenamente e o Espírito Santo reina em você. Glória a Deus. Vamos nos esforçar, vamos chegar lá em nome de Jesus. Diga para o irmão do seu lado: não desiste não. Nós vamos chegar lá. Amém? Olha só. No capítulo... Vamos voltar atrás aqui. Capítulo 2. Versículo 1 em diante. Jesus subiu. Eles ficaram olhando. 2 anjos em uma teofania se apresentam como seres humanos, eles estão vendo,
E eles perguntam mais ou menos assim, daí eu interpreto desse jeito aqui, daí. O pessoal está tudo assim olhando. Rapaz, ó, ih, E aí os caras falam assim, o que vocês estão olhando? Não, Jesus subindo. O mesmo que vocês viram subindo é o mesmo que voltará. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. É verdade, é. Mas o que ele mandou vocês fazer? E orar. Então vaza e vai orar. Vai buscar o Espírito Santo até que vocês sejam cheios. Aí um pega na mão do outro e fala assim, vamos obedecer. Diga assim, vamos obedecer. Eles vão lá e passam 10 dias reunidos. Como que eles fizeram esses 10 dias, eu não sei. Só que estava para acontecer naquela cidade uma festa. Como é o nome dessa festa? Festa de Pentecostes, que é a festa de 50 dias, logo após a Páscoa, a ressurreição de Cristo. 50 dias. Lá está o povo orando. Capítulo 2. Aqui a igreja, ó, autoridade total. O crachá veio. A autoridade desceu, Alex. E agora ninguém mais para ela, nada. Nem governador, nem fogueira, nem estaca, nem perseguição, nem morte, nada para uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa. Todo lugar onde eles estavam assentados e orando. Diga assim, orando. Olha só que interessante, gente. E de repente apareceu, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Olha as consequências, a promessa se cumprindo. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Mas por que estavam reunidos todas essas pessoas? Por que eles estavam lá? Por causa da festa. Que festa? A festa de Pentecostes. Amém? A festa das semanas. As nações, pessoas que estavam espalhadas, outros povos, prosélitos, eram pessoas que não eram judeus, mas acreditavam em todo o rito judaico, embora nunca se tornasse um verdadeiro judeu. Mas eles acreditavam no Deus dos judeus. Pessoas que acreditavam nos costumes judaicos, eles foram todos para a cidade, porque é uma das festas instituídas no calendário judaico. Amém? E a cidade estava cheia. De repente, olha que sinal esse, gente do céu. Aquele povo chegando na cidade, de repente, começa a ligar para o bombeiro. Por quê? Pessoas de todas as nações estavam ali e viram um sinal. Parecia que aquele lugar estava pegando fogo. Era a sarça de Moisés lá. Povo cheio do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. E o pessoal, aquele sinal, chamou a atenção deles. Todos eles se aglomeraram ali e falaram, o que está acontecendo? E não entendiam o que eles estavam falando. Quando, de repente, eles começam a entender também. Aí eles começam a falar assim, mas peraí, tem alguma coisa errada. Eles começam a falar em uma língua que a gente não entende, só que, ao mesmo tempo, eles começam a falar numa língua que nós entendemos, mas é a nossa língua materna. Não é a língua deles. Eles começaram a falar o dom de línguas, não o dom de falar línguas estranhas somente, mas o falar em outras línguas. Exemplo, está lá uma pessoa, um chinês foi lá. O cara começa a falar o mandarim. Mas o cara não tem condições de falar o mandarim. Mas quem está usando ele? O Espírito Santo. Vai lá um americano. O cara nunca falou inglês. Daqui a pouco o cara começa a falar inglês. E o americano entende tudinho. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está falando.
Aí o Espírito Santo começa a usar eles. Eles começam a falar, nossa, o que está acontecendo? Nós não estamos entendendo algumas partes dessas línguas. Esses caras estão tudo bêbados. Estão embriagados. Ah, meu irmão. Mas quando tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele também tem revelação. Olha o poder do Espírito Santo agindo. Pedro se coloca de pé e diz o seguinte: nós não estamos bêbados, como vocês estão pensando. Revelação. O Espírito Santo está dando revelação para Pedro. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, quem era Pedro? Pedro era aquele cara caído que disse, Senhor, eu não te amo como deveria amar. Eu sou aquele que te negou um dia, mas agora ele cheio do Espírito Santo, levantado, porque o Espírito Santo levanta todo aquele que está caído. Pedro se coloca de pé e diz, nós não estamos bêbados, nós estamos recebendo a promessa que Joel capítulo 2, versículo 28 já nos disse. Vocês serão cheios do Espírito. Joel 2:28, profeta Joel, dos profetas menores, ele está escrito lá, Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro se coloca de pé, nós não estamos bêbados. É isso que está acontecendo hoje aqui. É a promessa do Espírito Santo de Deus sobre nós. Aqueles homens olham e falam, nós quer também. A gente quer isso. Aí ele diz, só existe uma maneira de vocês receberem. Arrependam-se dos vossos pecados e sejam cheios do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, porque agora ele decidiu perdoar o pecado da galera toda, e desses que ele perdoou o pecado, ele vai encher do Espírito Santo. Amém? Resumidamente, eu li para você o capítulo 2 inteiro. Eles são cheios do Espírito. É nessa hora que eu vejo o quanto nós precisamos orar mais e buscar mais e dizer, Espírito Santo vem, Espírito Santo desce sobre nós, vem Espírito Santo de Deus, guia a minha vida, me usa com poder. Pode ver que nenhuma das passagens Lucas olhou e viu uma igreja buscando outra coisa senão o poder do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé aí, irmão. Se coloca de pé em nome de Jesus. Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. O que a gente deve fazer, presbítero? Arrepender. Diga para a pessoa ao seu lado, arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. E seja cheio do Espírito Santo. Interpreta o texto comigo. Amém? Interpreta esse texto. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa. Quem eram esses outros? O que ele está dizendo? Não, não é nós ainda não. A gente não estava lá. Ele está pregando para as pessoas. Ele está dizendo, porque a promessa, presta atenção, pois para vós outros é a
promessa. Se eu estivesse falando agora, seria para vocês. Mas no texto ele está falando para aquelas pessoas. Amém? Então Pedro está dizendo para aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres, o pessoal que está lá. A promessa vos diz respeito a vós, vocês, as pessoas que estão naquela época. Mas não se preocupe não que vai chegar até nós. É só questão de interpretar o texto. Pois para vós outros é a promessa. Para os vossos filhos. Os filhos de quem? Deles. Amém? E para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí chegou na gente. Aí chegou em mim. Então, peraí, mas o que chegou em mim? O que é que chegou em você? Poder. Autoridade. O que chegou para você hoje? Poder do Espírito Santo. Poder para quê? Semana que vem a gente vai ver qual o resultado. A gente já vê na vida de Pedro aqui, um cara caído agora está de pé. Nunca olhe para uma pessoa caída e diga assim, nunca mais se levanta. Porque é só o Espírito Santo encher aquela vida e ele vai estar de pé. Aquele que está caído, cheio do Espírito Santo, ele pode ser usado com muito poder, algo que você nem imagina. Poder não somos nós, está em nós por causa do Espírito Santo. Diz a palavra, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram o quê? A palavra, diga a palavra. Por isso que é importante pregar a palavra. Se eles não pregassem essa palavra, o que ia acontecer com eles? Nada. Agora, por eles pregarem a palavra, eles aceitarem a palavra, crerem, eles buscaram. E eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o evangelho, a palavra de Deus precisa ser pregada. Porque se eu não pregar a verdade, eu sonego de você um poder que vem do alto. Ah, mas eu sou guiado por homens. Não. Jeremias 31 diz que vai chegar dia, e já chegou. Estamos nesses dias, eles já viveram, nós vivemos, os nossos filhos viverão, e até a volta de Cristo já chegou esse dia. Um povo peculiar foi levantado por Deus em Cristo Jesus. Não um povo como aquele que morreu no deserto, mas um povo que foi ganho lá na cruz, para ser mensageiro dessa palavra. Mas ele pode sozinho? Não. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo, porque na caminhada vai ter desafios, na caminhada vai ter muitos levantes, mas você não vai desistir. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, você não vai desistir. Você vai pregar. Diz a palavra que quando eles aceitaram, receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E saíram. Olha só. Na semana que vem a gente vai ver quantas pessoas no sermão saíram daquele momento de Pentecostes. 5.000 missionários. Fora mulheres, que não estava contado ali, saíram tudo pregando, anunciando a palavra, dando testemunho do encontro que eles tiveram. Este é o cristianismo com propósito. Não é ficar dentro da igreja. O cristianismo com propósito é passar pela igreja, receber essa palavra e sair em missão. Sair e falar, mas onde eu vou fazer missão? Na minha casa. Vou fazer missão na empresa. Vou fazer missão na rua. Eu vou fazer missão, por quê? Porque agora eu tenho uma mente missionária. Eu sou pastor. Mas como eu sou pastor? Eu não tenho título. Eu não sou o líder de uma igreja. Eu não lidero nem pessoas. Cuidar de vidas. Fazer discípulos. Jesus, ele disse para a igreja dele lá em Mateus: ide, fazei discípulos. Como a gente faz discípulo? Olha para mim e segue, porque eu estou indo no caminho. Me copia,
naquilo que eu estou copiando Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sabe que posso trazer um exemplo para cá hoje? Não sou eu, tá? Vou usar outros exemplos. Outros exemplos. Vai que está puxando. O apóstolo quer aparecer. Eu não quero aparecer, não. Quando você olhar uma dessas pessoas que trabalham na casa de Deus, quando você olhar uma dessas pessoas que estudam a palavra, que tem vida de oração, que estão a caminho do céu, olhe para ela e diga: você é meu exemplo de servo e de serva de Deus. Ser servo de Deus é fazer o que você faz? Eu entendi. Eu vou copiar você. Eu vou copiar você. Esse é o grande problema. As pessoas perderam a referência. E outros que veem a referência não querem seguir os passos. Então você tem que olhar para as pessoas que estão ao seu lado e copiá-las. Olha para a vida da pessoa e diz assim: é uma pessoa que serve ao Senhor. Já que é para servir a Deus, eu vou servir que nem esse cara, que nem aquela mulher ali. Eu vou ser o que ela é. Servo e serva de Cristo. Isso é discipulado. Copia. É a palavra. Então segue alguém que prega a palavra e copia. Mas vai ser igual? Não. Porque o Espírito Santo é o mesmo. Mas ele opera através de cada um da maneira que ele quer. Mas, querido, vai ter que pagar preço, vai ter que buscar, vai ter que orar, vai ter que ter santidade, vai ter que morrer, vai ter que abrir mão. Por quê? Não se recebe coisas grandes do céu de qualquer jeito. Amém? Apóstolo, mas eu não quero nada disso. Então, desculpa a seriedade do que eu estou pregando. Você está dizendo que você não quer ser cristão. Se tudo isso que eu preguei para você, estou aqui suando. Me esforcei em resumir um montão de coisas para vocês. E não fizer sentido, você não entendeu o propósito de ser cristão. Podem olhar para nós e dizer: olha para mim. Eu vou ser para você um referencial do que é servir a Deus. Podem fazer isso por nós, para nós? Olha, Alex, você é um jovem de Deus. Eu quero seguir você. Porque eu não sei como é que serve a Deus desse jeito. Me ensina. Vem andar comigo. Eu me lembro, numa igreja que era pastor, e tinha outros pastores. E quem anda comigo faz tempo sabe que eu cuidava do culto da manhã, aqui nesse salão aqui. Voltaram aqui para trás, eu cuidava aqui do culto. Cheguei nessa... Eu escuto isso, dá para vocês segurar só um pouquinho? Para vocês ficarem de pé, para vocês não dormirem. Eu sentei naquela cadeira ali, no fundo. Eu sentei e falei: eu não quero saber de nada. Minha mãe lembra que eu vivia para lá e para cá, não queria saber de igreja, não queria saber de me envolver. Eu sentei numa cadeira azul ali no fundo, que a cadeira era azul, eu lembro até hoje direitinho, bem gravado meus engramas. E o pastor na época disse: jovem, Deus quer te usar aqui. Aí eu falei: Senhor, nada disso aí é para mim. Aí Deus ministrou: se submeta, que eu quero te usar. Me submeti. Mas o que eu quero dizer para você? Eu vinha, abria essa porta aqui, ia lá na casa do meu líder, pegava a chave, abria a porta aqui, levantava a porta, pegava meu violão, vinha aqui, tocava, ministrava a palavra, ministrava a ceia, ministrava a oferta, fechava tudo, trancava, levava a chave na mão do meu líder e ia embora para casa. À noite, estava aqui de volta para o culto da noite, que eu não pregava, mas eu estava para servir. E assim foi. Quando eu decidi mesmo posicionar, foi assim, minha vida foi assim. Aí um dia, depois de muito tempo, aí fui ungido a pastor. Aí ele começou com essa história de discipulado. Aí um rapaz disse para mim assim: eu vou ser o seu discípulo. Aí eu falei assim: então nós vamos ser discípulos de Cristo e você imita naquilo que eu estiver imitando a Cristo. Aí tinha outras pessoas, e eu no culto da manhã, culto da noite, culto da manhã, culto da noite. Na semana, quando eu não estava trabalhando, eu estava aqui no culto.
Então não pense que eu faço o que faço hoje porque sou o líder de uma igreja. Eu sempre soube ser servo e servir. Como eu tenho muitos que sabem fazer isso aqui também. Aí o rapaz disse assim, eu quero ser seu discípulo. Cara. Uma semana depois, ele desistiu. Porque ele perguntou, o que eu faço para ser o seu discípulo? Eu estou todo domingo de manhã ralando lá sozinho, eu preciso de um discípulo para ficar na mesa, para ajudar a abrir porta, para receber as pessoas. Bom, mas eu trabalho, eu também. Eu corro, eu também. Eu vou ter que perder sono, eu também. Isso é ser discípulo. Eu quero copiar alguém que é referencial. Amém? Não é um mês. A outra semana, não, sabe como é? Ali está dando mais para mim. Uma vez por mês eu venho. Escolha andar com alguém que é o referencial de onde você quer chegar. Isso é discipulado. Apóstolo, vai ver perfeição? Se for olhar a perfeição em mim, você sai correndo, irmão. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de ter propósito. Amém? Ter propósito. Como Paulo diz, quem é que não se canse, que eu também não me canse, mas não desisto. Quem é que não batalha, que eu também não batalhe. Quem é que não fica abandonado, como não fica abandonado, mas não desisto, ou seja, discipulado. Mas isso é para mim? Não, é para cada um de vocês. Referencial daquilo que você prega. Referencial daquilo que você diz para as pessoas. Seja cheio do Espírito Santo. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pregue a palavra, então você precisa pregar a palavra. Então ore, então você precisa orar. Se consagre, então você precisa se consagrar. Ou seja, você é o referencial de cristão para as pessoas. E eu preciso ser sincero com você. Eu também já falhei no meio da caminhada. Já falhei como referencial. Já falhei. Mas Jesus levantou o meu rostinho e disse: eu te escolhi e te perdoo e te encho do meu Espírito. Todos nós temos na nossa pele um Pedro, gente. Então seja cheio do Espírito Santo, porque hoje você pode estar fraco, caído, cansado. Mas se você for cheio do Espírito Santo, milagres acontecerão através de você. Talvez hoje você está fraco, está cansado, não tem visão, mas o Espírito Santo está sobre a sua vida. Deixa Ele te encher. Volta a ser aquela pessoa cheia da glória. Apóstolo, eu nunca fui. Eu não fui batizado nem pelo Espírito Santo. Está liberada a promessa sobre a tua vida. Tome posse dela. Apóstolo, eu já fui batizado pelo Espírito Santo. Então seja renovado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir, mas aplaude com força. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Vem, Santo Espírito de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas a tua promessa foi liberada. Sopra o teu Espírito Santo neste lugar. Enche a tua igreja, enche de autoridade, enche de poder, Senhor. Oh, Pai, batiza com teu Espírito Santo, restaura vidas. Espírito Santo de Deus, aquele que está fraco, cansado, oh, vem sobre nós, derrama do teu fogo, Senhor, faz sinais, prodígios e maravilhas no meio de nós. Você entende a palavra? Isso é propósito. Isso é propósito. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Somos chamados para isso. Representantes de Deus na terra. Aposto que a autoridade tem. O que acontece? Semana que vem a gente vai ver o que acontece. Uma oração vira mega evento. Ah, irmão. Não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho poder de Cristo na minha vida para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para anunciar o Evangelho. Nada pode parar um adorador. Nada. Ah, irmão. Espírito Santo na tua vida é tanta autoridade. Aonde você passar, na sua casa, na sua empresa,
no seu trabalho, na rua, você tem autoridade de Deus. A gente vai trabalhar o que é essa autoridade. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Mega evento. Através da sua vida, mega evento pode acontecer. Tudo para quê? Glória de quem? Quem somos nós? Eu não sou nada. Não tenho para onde ir. É para Ele. É para a glória dEle. No final, a gente vai chegar lá, Alex. Falar com Deus, Senhor, eu não tenho nada, tudo é teu. Lembra que a gente vai lembrar desse dia aqui, ó. Aquele dia que nós estávamos recebendo aquela palavra de autoridade e de poder. Rapaz, eu não sabia que era tudo isso daí, não. Sou cheio. Você está empoderado hoje. Mas não de ser humano. Do Espírito Santo. Ele vos constituiu reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Estende as suas mãos. Não perca, terça-feira que vem a gente vai ver o resultado disso. Pensa que é só palavra? Só informação? Lucas está assim com os olhos vibrando. Rapaz, que negócio é esse aí? Cura, autoridade, poder, pessoa sendo restaurada, demônio indo embora. Jesus, que fenomenal! Eu não vou assistir, eu vou viver tudo isso. Em nome de Jesus Cristo com o Espírito Santo, grave essa palavra no teu coração e hoje você se sinta cada dia mais, a partir de hoje, mais aceso, mais cheio da glória, mais cheio do Espírito, para que você seja grandemente usado na obra que Deus te chamou. Deus te chamou para te usar com poder e glória, e Ele te deu autoridade. Essa é a igreja de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde na volta para a sua casa. Você é mais do que vencedor, porque Cristo te amou, porque o Espírito Santo desceu sobre você. Aquele que está fraco renova a força, porque o Espírito Santo nos coloca de pé. Sem o Espírito Santo, não vamos para lugar algum.